Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010, também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E hoje o nosso assunto é o assunto processo legislativo orçamentário. Ah, professor, mas por que o Constituinte criou esse tópico específico em nossa Constituição? Lembrando que já existe o processo legislativo da elaboração das leis normalmente, das emendas, das leis ordinárias, das leis complementares e assim por diante. É muito simples, né? O que acontece? Principalmente você pega a LOA, tá? A LDO e a LOA. A LDO e a LOA são leis anuais, tá? São leis anuais. Ou seja, todos os anos há necessidade, há importância extrema da aprovação desses instrumentos para a operação da máquina pública. É muito importante isso, né? Então tem que ter a LOA, né? Então o que acontece? No sentido, né, o Constituinte, com a intenção, tá, com a prerrogativa de quê? De fazer esse processo andar e fazer acontecer todos os anos. Então criou um processo legislativo orçamentário específico para o que? As leis orçamentárias. E este assunto cai bastante em prova. E você pode ter certeza absoluta que você não errará mais nenhuma questão se você assistir essa aula até o final e fazer as anotações e, claro, seguir as nossas orientações pedagógicas. Fazendo isso, vem comigo, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula, né? O que acontece? Este assunto aqui é um assunto que foi ampliado, né, desde 2015, tá? 2015, com a promulgação da emenda constitucional 86, onde criou o orçamento impositivo para emendas individuais. Tá? E o que aconteceu? Agora, em 2020, né, a emenda 105, né, a emenda 105 criou as emendas de bancada para o orçamento impositivo, ou seja, criamos aí, ó. Então, esta aula, nós iremos trabalhar o caput do artigo 66, que é o processo legislativo orçamentário puro, bacana, até o parágrafo 8º. Na próxima aula, nós iremos estudar o artigo 66, parágrafos 9º até o 20º, bacana, né? Que esse 9º e 20º foram acrescentados
pelas emendas 86 e a emenda aí 100, né? A emenda 100 ali de 2019, né? Tem um erro ali crasso ali. Não, a emenda 100 é uma emenda de 2019, né? Tá? E essa emenda 105 também é uma emenda de 2019, salvo engano, finalzinho de 2019, né? Então eu já vou fazer a correção, o material vai correto para vocês. E a outra aula, que vai ser uma aula mais longa, inclusive, nós explicaremos com mais detalhes o orçamento impositivo. Lembrando que nós já falamos um pouco sobre isso na aula do orçamento lá, né, no texto do orçamento a gente vai falar dessas emendas aqui impositivas, emendas parlamentares individuais e as emendas de bancadas na próxima aula. Então a gente fez uma divisão dos assuntos, né? Eu percebi ao longo da minha carreira como docente, como professor, quanto mais você subdividir os assuntos e dar um nome para esse assunto, o aluno consegue compreender e consegue fixar com mais tranquilidade, com mais facilidade. Então isso que eu faço, essa é a minha técnica. Eu vou dando os assuntos e depois você vai montando um quadro sinótico na sua cabeça, né? Vamos embora, né? Vamos lá, então a gente vai falar de leis. Claro, está aqui, né? Artigo 65, Leis de Iniciativa do Poder Executivo, PPA, LDO e LOA. Bacana, fechou, né? Então, quando a gente fala de leis, né, a gente tem que reportar à Constituição. E lembrando para vocês que a nossa aula aqui é uma aula exaustiva. O que é uma aula exaustiva? Não é de cansaço. É uma aula completa, uma aula que tem todo o conhecimento necessário para que você aí desenvolva aí o seu conteúdo. Você não vai precisar procurar outro instrumento. Aqui vai estar tudo, cara. E aí é o seguinte, nós temos um serviço aqui na LA Concurso, chama-se Banco de Questões. Então, no Banco de Questões da LA Concursos, preste atenção, nós temos do lado ali, ó, do Banco de Questões, nós temos o quê? Nós temos ali o Banco de Questões dos exercícios. São exercícios na qual eu mesmo separo esses exercícios e mando para o pessoal para a digitação no sistema, onde você vai poder testar os seus conhecimentos. E claro, vai ter alguma coisinha lá no exercício que vai completar. Então, se você assistir a aula e fazer os BQ, cara, papo reto, cara, você está super preparado, né? Quando a gente fala de lei, a gente tem que ir na própria Constituição Federal, lá no artigo 61. Eu tenho que fazer esse histórico para vocês. Ó, a iniciativa das leis complementares e leis ordinárias. Parou. Então, nós temos dois tipos de leis. Leis complementares e leis ordinárias. Tá? Voltou o slide. Tá? Voltou o slide aqui. Ok? Opa, voltou o slide. Que lei que é essa aqui? Leis de iniciativa. Gente, atenção, isso já caiu na prova. Essa lei aqui é uma lei ordinária. Ou seja, o PPA é uma lei ordinária, a LDO é uma lei ordinária e os orçamentos anuais, a LOA, também é uma lei ordinária. Primeiro, conhecimento expressivo. Então, as leis orçamentárias, em via de regra, nós temos apenas uma exceção que pode ser medida provisória. Né? Em via de regra, você tem que saber que são leis ordinárias. Okay? A iniciativa. O que é iniciativa? É a capacidade de propor leis. Então, o Constituinte ele foi muito claro nesse ponto. Quem é capaz, quem é habilitado para propor leis? Então, ele colocou, primeiro, o próprio Legislativo. Claro, né? O Legislativo, o que significa o Legislativo? O Legislativo é a casa de leis. Então, ali é a função principal, essencial do Legislativo, a edição de leis. Então, o que acontece? Estou colocando no artigo 61, não diz respeito às leis orçamentárias, estou explicando no geral. Estou dando um reforço pedagógico aí, a parte da Constituição, direito constitucional. Então é o seguinte, ó, leis de iniciativa e complementares. Quem pode propor, né? Ó, qualquer membro, deputado, senador, né, ou a comissão da Câmara, ou a comissão do Senado, ou do Congresso Nacional. Então, qualquer uma dessas pessoas são legitimadas para propor uma lei ordinária, uma lei complementar. Ao presidente da República, que é o nosso caso. Tá? Ao presidente da República, que é o nosso caso, chefe do Executivo, e ao Judiciário. Está aqui, ó. Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República, tá? E os cidadãos, e também o povo, né? Aí, ó, nós temos o povo aí. Uma lei muito importante, na qual foi de iniciativa popular do cidadão, ó. Isso aqui é iniciativa popular, é a famosa lei da ficha limpa, né?
onde as pessoas poderiam se candidatar somente quem tivesse uma ficha limpa, né? Essa lei aí que infelizmente, né, já sofreu algumas alterações aí significativas, né? Eu sou plenamente favorável. Se o cara não tem um nome limpo, cara, ele vai querer aí, vai querer ser representante do povo. Isso, tanto na minha opinião, tanto na esfera civil quanto penal, né? Bacana, fechou. É a iniciativa. Agora vem, detalhando, até chegar no presidente da República. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... Temos várias leis. O nosso item do nosso estudo é aqui a linha B. Organização administrativa e judiciária. Matéria tributária e orçamentária. Olha aí, ó. Matéria orçamentária. Ah, professor, então significa dizer, professor, olha aí, ó, pode cair na prova, lá no artigo 165, né, no parágrafo 9º, que fala que uma lei complementar, tá, irá regulamentar 3 pontos específicos, né? Será de quem a iniciativa dessa lei aqui? Será do presidente da República, né? Ah, professor, toda e qualquer alteração ou revogação, novo instrumento da 4.320/64, ok? É do presidente da República. Tanto a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também é atribuição de quem? Do presidente da República realizar a sua iniciativa, propor. Ok? Fechou, 10, né? Serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Nosso caso aqui é orçamentária. Então, olha aí, estamos ampliando. Processo legislativo orçamentário é o nome dessa aula, é a temática, a gente vai aprofundar. Então, você tem que saber que é a iniciativa do chefe do executivo. Ah, professor, e as leis estaduais e municipais seguem a mesma regra. Tá? Então, as leis de finanças públicas, as leis aí referente ao orçamento público é de iniciativa. Ah, professor, se um deputado propor uma lei e essa lei for aprovada, com certeza essa lei vai sofrer um instituto da inconstitucionalidade formal. Por que formal? Porque a Constituição diz a forma, e a forma é iniciativa do chefe do executivo. Qualquer outra pessoa que venha realizar essa competência é uma inconstitucionalidade formal. Bingo? Tá aí, né? De competência, inclusive, né? De competência, né? Vamos lá. Aí vamos no artigo 84. Tá? Artigo 84. O que trata o artigo 84? O artigo 84 compete privativamente ao presidente da República, ou seja, é o artigo na qual atribuiu ao presidente da República as suas atribuições para o exercício do cargo. As atribuições para o exercício do cargo. Então, vamos lá. Inciso 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas do orçamento previsto nessa Constituição. Bacana. Aí tem um parágrafo único. Vem comigo. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 7 e 25. A primeira parte. Aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Ou seja, né, o parágrafo único traz, né, as competências necessárias, traz os casos de delegação de competência, tá? Delegação de competência de sua atribuição. Então tá aí, né? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque pode cair na prova. Olha o que está escrito aqui em amarelinho. Não é permitida a delegação das leis orçamentárias. Ou seja, a Constituição diz é uma competência exclusiva do presidente da República, não cabendo, tá? Não cabendo delegação. Por que eu estou falando isso? Por causa da prova, por causa do examinador. O examinador é um cara do mal. O examinador é um cara que faz de tudo para tentar confundir. Ele tem maldade. Eu já vi cada questão de concurso na maldade mesmo, para confundir o aluno. Aí ele vai falar que o presidente da República ele está doente, né? Ele está doente, mas não afastado, tá? Assim não podendo encaminhar o projeto de lei, aí ele vai falar, outra pessoa vai suprir, não pode, é ele. Ah, professor, agora, se o vice-presidente estiver em exercício, quem que é o presidente em exercício? É o vice-presidente. Então, neste caso, a competência cabe a ele. Tá? Então, é a competência, né?
Vamos lá. Vamos só para a gente fechar esse assunto aqui. Pergunta número 1. Vou fazer umas perguntas chaves para vocês. Caso o presidente da República não encaminhe o projeto ao Congresso Nacional, qualquer parlamentar pode fazê-lo para sanar a omissão? Eu estou colocando qualquer parlamentar, mas qualquer uma outra pessoa pode fazer para sanar a omissão, principalmente parlamentar. Agora você coloca lá o vice-presidente. O vice-presidente, quando em exercício do cargo de presidente, a competência passa a ser dele, porque a competência é do cargo de presidente, não da pessoa. Então, essa pessoa está exercendo as atribuições daquele cargo, então ele tem sim essa atribuição de fazer isso. Bacana? Respondendo bem objetivamente, não pode, gente. Não pode, tá? Não pode de jeito nenhum. Não, pois essa competência é exclusiva do presidente. A proposta apresentada por parlamentar caracteriza inconstitucionalidade formal. Tudo que está aqui, o que vai acontecer? Eu já vi em prova falando que é inconstitucionalidade material, é formal, na forma. Não seguiu os requisitos para a formação do ato administrativo. Tá? Então, a primeira pergunta-chave quanto à competência. Segunda pergunta-chave, vem comigo. O que acontece se o projeto de lei orçamentária não for enviado pelo presidente da República ao Congresso Nacional? Ora, professor, da pergunta 1 o senhor disse o seguinte, tá? O senhor disse o seguinte, tá? Só ele que pode encaminhar. Beleza. Vamos supor que o presidente da República não enviou. Eu não quero saber os motivos. Não enviou. E agora? Iremos ficar sem orçamento? Porque na aula terceira você deu uma aula magistral, você disse bem claro, que as despesas poderão ser realizadas somente se autorizadas e previstas aonde? No orçamento. Se não está no orçamento, você não pode executar a despesa. E a gente vai ter uma aula aqui também muito legal, chamada o quê? Estágios da execução da despesa, empenho, liquidação, pagamento. Nós iremos estudar em detalhes esses assuntos. E agora, professor, o que acontece? O cara não enviou. Você tem que ter essa perspectiva, você tem que ter esse juízo de valor, você tem que ter esse conhecimento. Primeiro, vamos falar da penalidade. Esse sujeito, tá? Esse sujeito aqui, tá? Ele vai correr crime de responsabilidade, ó. Será crime de responsabilidade do presidente a execução de atos que atentem contra as leis orçamentárias. Artigo 85, inciso 6º da Constituição Federal. Ah, professor, atos que atentem contra as leis orçamentárias, né? Tá aí. Titia Dilma, ela foi impeachmentada, tá? Ela foi impeachmentada com esse argumento, com base nisso, um crime de responsabilidade. Tá? Então, ou seja, os crimes de responsabilidade podem ser já até o quê? No impeachment da pessoa que está ali ocupando o cargo. E, além disso, ele pode sofrer uma ação no Supremo Tribunal Federal. Tem uma ação, tem uma lei de responsabilidade, né? Tem a lei da responsabilidade do presidente e das autoridades. Então, ele poderá, sim, crimes de responsabilidade. Está aí. Primeiro, pode ser criminal. Beleza, professor. Tá, a pessoa do cara vai levar pau, vai levar ferro, vai perder o cargo. Mas como é que fica a administração pública sem orçamento? Isso não resolve o problema. Quais são as leis que regulam nossos estudos? Leis federais complementares. 4.320, que é uma lei ordinária que tem status de lei complementar. E a lei de responsabilidade fiscal. É claro que esses dispositivos aí preveram essa situação. Lá na Lei 4.320 de 64, especificamente no seu artigo 32, fala: se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado, nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Bingo, tá aí. Então o cara não encaminhou a LOA, tá? Ele não encaminhou a LOA. E agora, professor? Agora, não tem problema, ele vai se responder. O Legislativo vai pegar a LOA atual, né, o projeto da LOA que está lá, que já foi enviado anterior, a última LOA encaminhada, e ele vai seguir como padrão este orçamento. Bingo. Então o legislador aí, né, deu aí uma solução, né, deu uma solução aí, né. Beleza. Como estamos falando de lei orçamentária, tá? Estamos falando de lei orçamentária aqui, você tem que entender que você pode cair, tá? Então PPA, LOA, LDO, créditos adicionais, tá? São todas leis, mas são leis consideradas formais. Direto ao assunto,
para você pontuar. Na prova de vocês, o examinador ele é maldoso. Ele vai colocar que as leis orçamentárias são leis materiais. Está errado. O que é leis materiais? Leis materiais são aquelas abstratas, tá certo? Leis abstratas, matar alguém. Não está falando que você matar alguém. Se alguém matar, abstratas e gerais, se alguém matar alguém, ele vai ser penalizado com o artigo 121 do Código de Processo Penal, do Código Penal, lá na parte especial, matar alguém, né, um crime contra a vida. Agora, lá no orçamento, prevê a construção de uma casa. Não é material, não é abstrato, é concreto, casa, concreto, tá lá, existe, você pega no negócio, ele é específico, ele não é geral, então é uma lei formal. Então a lei material é aquela norma que tem abstração, ou seja, não é direcionada por uma pessoa, é genérica para todos, não tendo o destinatário certo. Exemplo, as leis penais, aí. As leis penais aí é o exemplo de lei material. Agora, tem que saber, as leis orçamentárias é considerado o quê? Uma lei formal. Tem que saber isso. Isso cai. São aquelas que são formalmente aprovadas pelo legislativo. Formalmente possuem forma de lei. O orçamento público é considerado um ato administrativo revestido de lei formal, ou seja, leis de efeitos concretos, né? Efeitos concretos, não efeitos abstratos, né? Construção de uma casa, pagamento de pessoal, é tudo um efeito concreto, específico, não é genérico, é naquele ponto. Então, é uma lei, é um ato administrativo revestido de lei. Então, essa é a formalidade. Então, é uma lei formal, tá? É uma lei formal, beleza? Fechou, né? Agora vamos estudar, feita essa introdução, vamos estudar cada dispositivo. Tá? Então, como eu disse para vocês, aqui é uma aula completa, uma aula que eu tenho certeza, eu posso dormir todos os dias tranquilo que o aluno que assistir essa aula, ele vai ficar muito competitivo. Vamos lá, artigo 166, que é objeto de estudo hoje. O artigo 166 e mais os 8 parágrafos, né? O CAPT, vem comigo. Os projetos de lei relativos ao PPA. Vamos pôr o PPAzinho aqui, ok, né? As diretrizes orçamentárias, LDO, tá? E o orçamento anual, LOA. Ok, né? E aos créditos adicionais, mais, créditos adicionais. Mais os créditos adicionais, né? Serão apreciados pelas duas casas, tá, do Congresso Nacional de forma de regimento comum. Ah, professor, então isso aqui, olha só, começa a brincadeira. Sessão comum. Tá? Sessão comum. Já vou explicar esse cara aí. Então é o seguinte, PPA, LDO e LOA, tá? Então isso aqui vão ser o quê? Sessão comum. Tá aí, né? O que é a LOA? A LOA são os créditos originais. Créditos originais. Aí, créditos originais. E os créditos adicionais? Temos 3 espécies, tá? Nós temos aqui a espécie, tá? Temos a espécie suplementar. Temos a espécie especial. E nós temos aqui extraordinário. Teremos uma puta de uma aula para falar de créditos adicionais. Fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre isso, tá? Ok, beleza. Essas aqui são as leis orçamentárias. Professor, o que é a sessão comum? Como é que é o rito normal? Por isso aqui que é um processo legislativo orçamentário especial. No normal é o seguinte, tá? Primeiro, o projeto de lei é apreciado em uma casa do Congresso Nacional, vamos supor, na Câmara dos Deputados. Depois ela passa para a Casa Revisora, que é para o Senado Federal. Então, é uma votação na Câmara e outra votação. Estou colocando um rito sumário, ordinário, normal.
Bingo, 10. Ah, professor, lá no Senado teve alteração. Volta o projeto, e vai e volta, é assim que é. O que acontece? É anual, todo ano, o ano passa rápido. É uma lei. Ali são 503 deputados e 81 senadores, é muita cabeça para discutir. É a lei mais importante do Congresso. É a lei mais importante do Congresso todos os anos, então é uma disputa de poder e interesse muito grande. Então, quanto mais discute, o que acontece, mais atrasa o processo. O legislador falou, parou, vamos fazer o seguinte, sessão comum. Então, o que acontece? Você tem aqui a Câmara dos Deputados e você tem o Senado Federal, ok? Os senadores descem e ficam tudo lá na Câmara, né? Lá na Câmara dos Deputados para votar. Então, sessão comum. Isso aqui você já economiza quantos meses? Uma pancada só. Passou, acabou. Tá? Passou, acabou. Então, pronto. Olha que coisa legal, né? Passou, acabou. Pronto, bingo, 10. Tá aí. Passou, acabou. Não tem nada disso. Ok? Entenderam? É uma sessão conjunta. Aprovou aqui, acabou. Não tem que passar por mais nada. Aí vai só para a sanção do presidente da República. Vai para a sanção do presidente da República. Então, tá aí, expliquei já esse ponto para vocês, né? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Tá? Caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Caberá uma comissão mista permanente de senadores e deputados. Beleza. Ok. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não sabe o nome dessa comissão. O nome dessa comissão é CMO, Comissão Mista de Orçamento, CMO, tá? Essa aí é a CMO, essa é a CMO, Comissão Mista, tá? O nome completo é Comissão Mista de Planos, Orçamentos, tá? Públicos e Fiscalização, mas é CMO que é conhecido, tá? É a Comissão Mista, tá, de Orçamento, é uma comissão permanente do Congresso Nacional. Na minha opinião, ela é a comissão mais importante que tem, tá? Tem a comissão, claro, de Constituição e Justiça, mas essa aqui é a poderosa, todos querem, né? Tivemos vários casos na nossa república aí, os anões do orçamento, né? Os anões do orçamento agiam aqui. Foram todos presos, né? Todos presos, perderam os seus mandatos, né? Foram caçados, né? Enfim, que respondam pelos seus atos perante a justiça, né? Nós aqui. Então é a comissão. O que acontece? Eu tenho obrigação de fazer agora um upgrade para vocês. Vamos aí, tá? Vamos aí na... Opa! Vamos aqui. Consegui. Lá naquele link. Você vem aqui, a Comissão Mista de Planos e Orçamentos de Fiscalização. Vamos ver se o Papita aqui consegue aumentar essa letra aqui. Consegui, ó. Aí, ó. Beleza, né? Aí, ó. Você tem que dar uma lida, ó. CMO. Olha, ó. Artigo 66, parágrafo 1º. Beleza? Ó, tem aqui as atribuições dela, que a gente vai escutar todos esses caras aqui. Beleza? A legislação que está contemplando. Aí vem aqui, ó, os créditos suplementares, especiais, extraordinários, ok? Todas as resoluções, mas não é isso que eu quero passar para vocês. Ó, sobre a CMO, tá? Ó, é a comissão composta... rapaz, não está aparecendo aqui... Não está aparecendo? Ou eu pensando que está aí? Né? Ai, Jesus. Pronto, agora vai, só um pouquinho. Ai. Vou fazer o seguinte, vou resolver isso. Vou dar um ESC aqui. Vou dar um ESC aqui, ok. Eu não consegui fazer o negócio aqui, tá? Mas é o seguinte, você vai clicar lá. Clicando lá, você vai entender o seguinte, tá? Que nós temos aqui, ó, vou ler para vocês, a comissão, ó, naquele link, é composta por 40 titulares, sendo 30 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. Tá? Então nós temos 80 parlamentares aí que estão labutando aí na CMO. Ó, a instalação da CMO é a resolução aí 01/2006 do Congresso Nacional, presidente, reuniões, né?
Olha, as reuniões sempre vai correr no anexo 2, ó. Ó, plenário 2 do anexo 2, plenário 2º do anexo 2, da Câmara dos Deputados, reuniões ordinárias ocorrem terças-feiras às 14h30 e às quintas-feiras às 19h30. Ó, comitês permanentes. A CMO tem 1, 2, 3, 4 comitês permanentes, de 5 a 10 membros, né? Ó, Comitê de Avaliação, Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária, Comitê de Avaliação da Receita, Comitê de Avaliação das Informações sobre as Obras e Serviços de Indícios de Irregularidades Graves, Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas, ó, Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas, a CAI. A gente vai estudar já emendas, né? Colegiado de Coordenadores de Bancadas Estaduais, Partidárias, apresentação de emendas, aqui diz, ó, tá? Aqui diz, ele fala o seguinte, plano plurianual, individual, cada parlamentar pode propor até 10 emendas, bancada até 5, comissão até 5 emendas, na LDO, individual até 5 emendas, bancada 5 emendas, a da comissão até 5 emendas, na LOA, individual, o parlamentar pode fazer 25 emendas aos parlamentares, né? De bancada até 23, comissão até 8. O que é bancada? Do Estado, bancada do Mato Grosso, de São Paulo e assim por diante, né? O projeto de lei de crédito adicional até 10 emendas, medida provisória de crédito extraordinário até 10 emendas. Então você tem que saber esses caras aqui, ok? Vamos ter que voltar aqui para o nosso assunto aqui. Bacana? Entende? Então tem a CMO, tem que clicar aqui, tem que fazer seu dever de casa. Vai lá, dá uma especulada, cara. Dá lá, dá uma lida com atenção. Você vai vendo a prática, a teoria. Aqui é teoria, lá é prática, lá é todo dia, né? Tá lá, tem uns textos lá, dá uma clicada aí, ok? Então vamos lá. Então, comissão mista, né? Nós temos aí. Olha o trabalho dela. Ó. Aqui vamos falar o trabalho. Ó, são 3 itens, tá? Vamos lá, 2 itens, perdão. Vamos lá. 1. Ó, caberá à CMO examinar e emitir parecer. Tá? Examinar e emitir parecer. Tá? Vou até colocar aqui, ó. São 2 coisas. Ó. Examinar, tá? E emitir parecer. Ó. 1. Sobre os projetos. Já sabemos aqui, ó, PPA, LDO, né? LOA e créditos adicionais. 2, ó, referidos neste artigo e sobre contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Contas apresentadas pelo presidente da República. Aí, pronto. Que é o orçamento, a prestação de contas deles. Então ele examina os projetos orçamentários e aqui faz a análise da prestação de contas. É o ciclo orçamentário. Ciclo orçamentário, olha aí. Né? Apresentação das contas do presidente da República. Né? Esse item 2 aqui, ó, apreciação das contas do presidente da República, é um assunto muito legal, muito importante, vinculado aonde? Lá no controle externo. Tá? Lá do controle externo. Tá? Então tem que saber as atribuições das MO, examinar e emitir parecer sobre os projetos, está aqui, né, referidos nesse artigo, e as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. Então o presidente da República, anualmente, ele tem que apresentar as suas contas para apreciação do Legislativo, porque o Legislativo, ora, autorizou, fixou uma despesa, é um projeto, um plano, o Executivo que tem a responsabilidade de fazer acontecer, aí volta para quê? Volta para a apreciação dessa prestação de contas, né? Segundo, vamos lá, né? Vamos lá. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição. Aonde? Artigo 65, parágrafo 4º. O que é isso aqui? São os planos setoriais regionais, aqueles planos estratégicos de longo prazo, de educação, de saneamento, saúde
daí vai, cara. Tem vários planos aí, recursos hídricos, né? Energético, vai embora, cara. Então ele faz isso também, ok? Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Tá? Eu acredito que o cara aqui, o legislador, papo reto, ele podia pegar esses 2 incisos e transformar ele em 4 incisos, né? Coloca do projeto, separar as contas, né? Você vai emitir parecer. Tá? Exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas criadas de acordo com o artigo 58. Então, o que acontece? Era o poder fiscalizatório do Legislativo. E o Tribunal de Contas, ao auxiliar essa competência constitucional do Poder Legislativo. Exatamente isso, vai auxiliar. Você pode ir lá no artigo 70 da Constituição e fazer a leitura que você vai identificar o que eu estou falando para vocês. Então, o que acontece? A CMO faz o acompanhamento e o monitoramento e a fiscalização orçamentária. Inclusive, eu li para vocês lá atrás, minutos atrás, que nós temos o quê? Nós temos lá os comitê. Tem um comitê de fiscalização. Né? Tem um comitê de fiscalização. Beleza. Então, parágrafo primeiro, pago para vocês, que é a competência da CMO. Ok. E agora? Né? Agora vamos falar de emendas. Né? Vamos falar de emendas. Né? O que acontece? O Congresso Nacional, a CMO, é feita por 40 pessoas, 30 deputados e 10 senadores. Eles são titulares e igual o número de suplentes. Tá? Beleza. Esses caras podem emendar o projeto. Ó, fazer o projeto da LOA, das leis orçamentárias, a gente já sabe, já ficou claro, eu já bati muito isso na tecla de atribuição exclusiva do presidente da República. Não pode delegar. Bingo, 10, está aí. Exclusiva. Agora, é o seguinte, uma vez caiu lá, aí é outros 500. Aí o deputado pode emendar? Claro que pode emendar. Ele tem que fazer a análise, ele pode propor, ele pode modificar, né? Pronto. Agora, essa emenda, temos 3 dispositivos aí importantes, tá? 3 dispositivos importantes que a gente vai estudar aí, com calma, tá? Então ele pode emendar, tá aí, vamos lá. As emendas serão apresentadas na comissão mista. Então, todo e qualquer deputado pode propor uma emenda aqui, tá? Aqui que vai surgir a emenda parlamentar individual e a de bancada, que vai ser objeto da próxima aula, que é o orçamento impositivo, está aqui, beleza? Que sobre elas emitirá parecer, irá parecer, e apreciadas de forma regimental, sessão conjunta, né, do plenário das 2 casas no Congresso, irão apreciadas no plenário da casa, sessão da conjunta. Então está aí. Então nós temos aí, ó, assim que funcionam as emendas, né? Já vi várias questões de prova. O cara lá na votação, 80% das questões de prova vai falar o seguinte, vou fazer um textinho para vocês, está lá na votação. Caiu na discussão do plenário do Congresso Nacional. Discussão do plenário do Congresso Nacional. Acabou. Foi. Não interessa. Já acabou. Rodou. Não cabe mais emendas. Né? Você tem que propor sempre o quê? Tem um prazo de emendas, né? Sempre na CMO, na comissão. Aí a comissão vai apreciar, vai dar parecer, e do parecer aqui vai para a votação no plenário da Câmara, plenário da sessão conjunta, não é da Câmara, do Congresso Nacional, as 2 casas, né? Beleza. E agora? Agora o parágrafo 3º. O parágrafo 3º. Então, o parágrafo 2º, né, atribuiu ao parlamentar, que é o representante do povo, o representante dos estados, né, no caso os senadores, a capacidade e a competência de quê? De emendar as leis orçamentárias. Aqui serve para tudo. Aqui serve tanto para o PPA, para a LDO, para a LOA e os créditos adicionais. Ele pode fazer isso. Tá? Ele pode fazer isso. De boa. Tá? Pode fazer isso. Só que agora, ele pode fazer isso e ainda falou, o momento da emenda é na CMO. Pronto. Agora o parágrafo 3º, ele vai trazer restrições a essa emenda. Tá? O que pode e o que não pode ser emendado. Então vamos lá. Ó, as emendas ao projeto de LOA, que é o orçamento, que é o principal de todos. Ou os projetos que modifiquem somente podem ser aprovados. Primeiro, claro, compatíveis com o PPA e com a LDO. O cara vai lá na lei do orçamento colocar uma ponte, que vai durar 4 anos a construção da ponte. E aí, professor? Parou? 4 anos para a construção da ponte, meu filho. E aí?
Calma, né? Se não tiver no PPA, não pode. Se não tiver na LOA, não pode. Na LDO, não pode. Bacana, fechou. 2, ó. Ele tem que propor a emenda, só que ele vai ter que. Ele não vai fabricar dinheiro, porque o orçamento é uma peça, tem receita e despesa. A despesa, normalmente, a despesa tem que ser menor. Olha aqui, crianças, ó. Tá? Ó. Receita, despesa, né? Então, primeiro, igual, beleza, né? Ó, a receita pode ser, aqui tá ok, tá? Aqui tá ok, ó, a receita pode ser um pouquinho maior do que a despesa, agora, jamais pode ser o contrário, não pode, tá? Não pode isso aqui, aí. Então, tem que indicar os recursos, tá? Tem que indicar os recursos, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, indiquem os recursos necessários. Ó, indique os recursos necessários. Admitidos apenas, eu vou falar de novo, admitidos apenas aos provenientes de anulação de despesa. Então, para emendar, e se essa emenda tem custo financeiro, ela vai ter custo financeiro, você vai ter que cancelar uma outra dotação. Beleza, justo, né? Agora, beleza. Agora, ele vai ter que anular, vai pedir anulação, uma emenda, alteração, excluídas as que incidam sobre. Agora, não pode pedir o quê? Anulação dessas despesas aqui, que é dotações para pessoal e seus encargos, né? Serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios. Ou seja, o que essas três despesas têm de características, né? Essas aqui são chamadas despesas obrigatórias. Ou seja, as emendas, né, poderão ser provenientes de recursos apenas no cancelamento das despesas discricionárias. Despesas discricionárias. Ele não pode cancelar, mexer, sonhar com as despesas obrigatórias, né? Claro, já pensou que não vai faltar dinheiro, né? Vai faltar dinheiro. Claro que o constituinte aí teve que colocar um freio, né? Teve que colocar um freio, senão a galera lá ia arrebentar, né, cara? A galera lá ia arrebentar. Sobre isso, as restrições, item 3, tá? Vamos lá. Podem emendar que sejam relacionadas, por exemplo, com a correção de erros ou omissões ou com o dispositivo do texto do projeto de lei. Tá? São duas coisas diferentes, ok? Ó, com a correção de erros ou omissões. O que acontece? O deputado lá que conhece muito o orçamento, opa! São milhões, milhares de linhas o orçamento da União, é uma coisa de monstro, né, cara? O cara foi lá e encontrou uma falhazinha, opa! Essa despesa aqui está errada, então é um erro, sobrou uma verba, que tem uma receita correspondente, ele pega essa receita correspondente e vai lá e faz sua emendinha. Beleza? Só que agora é o seguinte, né, cara? O deputado hoje, né, cara? O deputado hoje tem a emenda parlamentar, um orçamento impositivo, 1,2, né? 1,2 da receita corrente líquida. Então ele pode aí, cara, ele tem aí os seus milhões aí que ele pode propor as emendas, né? Até 25 emendas, né? O orçamento, né? Então ele está aí com a faca e o queijo na mão, né? Professor, esse é o outro item, tá? Que chama-se com o dispositivo do texto do projeto de lei. O que acontece? Lá nós temos vários artigos, né? Por exemplo, tem vários artigos lá que vão estar regulamentando, trazendo regras. Então, ele pode propor a alteração desses artigos, que aí não envolve recurso financeiro, né? Direto, né? São regras aí de execução do próprio orçamento, né? Então, pronto, ele pode alterar os artigos lá que não sejam os artigos referentes ao orçamento. Isso que está dizendo. Parágrafo 4º, vem comigo, né? Olha, faz sentido. Olha como o nosso estudo é completo. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, na LDO, não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual correto, mais do que justo, né? Tem que ter o quê? A simetria, a aderência dos três instrumentos de planejamento, tá? Tem que ter aí a aderência, né? Agora o seguinte, vamos lá. Beleza, falamos das emendas. Quem faz emendas é parlamentar. Já vi muitas questões de concurso que vão falar o seguinte, mas muitas questões, cara. Estou falando, a maldade do examinador é muito grande. Muito grande. E cabe aqui eu alertar vocês sobre essa maldade. Ele fala o seguinte, o presidente da República
propôs uma emenda ao orçamento. Errou, está errado, porque emenda é um instituto, é um atributo, é uma ferramenta exclusiva de parlamentares. Tá? Tanto deputados quanto senadores. Somente eles podem fazer isso. Ah, então é o seguinte, professor. O presidente da República mandou o projeto lá da LOA, por exemplo, né? E aí, professor? Pô, cara, ele se arrependeu no ITA, ele quer consertar antes que seja aprovado. Não pode mais? Pode. Pode sim, né? Aí tem aqui, ó, o presidente da República poderá enviar mensagem. Então ele não faz emenda, ele encaminha mensagem. Por que mensagem? Porque mensagem é a comunicação entre chefes de poderes. Ele vai falar, opa, presidente do Congresso, para aí, eu quero mudar o dispositivo tal da LOA. Pode, né? Enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Então, o presidente da República, tá, ele poderá emendar o projeto, né, sempre, né, desde que a parte esteja em discussão, não iniciou a votação. Tá, a votação. Então, até antes da votação, ele pode encaminhar mensagens propondo alteração das leis orçamentárias, tá? Então, o dispositivo que cai bastante também com custo, né? Parágrafo 6º. Prazo. Os projetos de lei do Plano Plurianual, LDO, LOA, né, serão enviados pelo presidente da República, já sabemos que uma competência dele, uma iniciativa dele, ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º. Ou seja, a lei complementar que vai regulamentar o orçamento, a 4.320, e a lei de responsabilidade fiscal. Professor, esses prazos estão aonde? Cara, não estão em nenhuma dessas leis. Esses prazos estão no artigo 35, tá? Os artigos 35, parágrafo 2º, salvo engano, do ato das disposições constitucionais transitórias. Lá está com esses prazos. Por quê, professor? Porque ainda está em tramitação uma lei no Congresso Nacional, tá? Complementando isso. Só que essa lei ainda não saiu, tá? Não saiu. Professor, a lei de responsabilidade fiscal é sobre as finanças públicas, orçamento? Sim, claro. Professor, a lei de responsabilidade fiscal, ela passou pela CMO? Sim ou não? Não. Não passou pela CMO. A 4.320, quando alterada, passa pela CMO? Não passa. Na CMO é PPA, LDO, LOA e créditos adicionais, somente. Então a LRF seguiu o quê? O rito normal lá dos artigos da Constituição 60, 61, 62, 63 e assim por diante. Seguiu lá, 65 foi embora, seguiu lá os ritos normais de aprovação e apreciação. Então vamos falar. Prazos, importante, cai bastante. Aqui você tem que estar no seu caderno, isso aqui é importante, isso aqui cai muito na prova. Muito, não é pouco não. Então nós temos aqui, lei orçamentária anual. O Poder Executivo tem que encaminhar até o dia 31 de agosto e tem que ter para o Congresso, e o Congresso tem que devolver até o dia 22 de dezembro para apreciação, tá? Ok. Lei de diretrizes orçamentárias. O Poder Executivo elabora a mensagem, encaminha um projeto até o dia 15 de abril e tem que voltar até o dia 17 de julho. Plano plurianual. Elabora o plano até o dia 31 de agosto e devolve até o dia 22 de dezembro. Cara, tem que saber esses prazos. Cara, esses prazos aqui são os assuntos mais cobrados dessa matéria. Né, mais cobrado esses prazos aí. Professor, então vamos ler lá o artigo 35, parágrafo 2º. Diz o seguinte, olha só. O projeto do plano plurianual. Tá? Vamos lá. Vamos escrever. Esse aqui tem que saber. Vamos colocar aqui o ano da eleição, 2022. Tá? Eleição. Ok, 2022, eleição. Aí você tem aqui, ó, 2023, primeiro ano de governo, 2024, segundo ano de governo,
2025, terceiro ano de governo. 2026, quarto ano de governo. 2000, é isso mesmo? É, né? Só que 2026 você vai ter o quê? Nova eleição. 2027, primeiro ano do próximo governo. Fechou, tá aí. Ok? Beleza, né? Ó, para vigência até até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Opa! Então é o seguinte, o que acontece aqui, né? Aqui na eleição, o cara apresenta um documento para a sociedade chamado Plano de Governo. Com base no plano de governo, o primeiro ano, o constituinte deu o prazo para elaborar o seu plano, tá? E ele vai encaminhar aqui. Ele vai encaminhar para o Congresso, através de mensagem. Até que dia? Até 31/8/2023. Beleza, tá aqui. Aí o que acontece? Aqui vai ser o primeiro ano do PPA, o segundo ano do PPA, o terceiro ano do PPA e o quarto ano do PPA. Ou seja, olha só, ele não coincide, né? Ele não vai coincidir com o mandato presidencial. Então o que acontece? Esse cara aqui, ele é chamado de PPA 2024 a 2027. Então esse vai ser o PPA 2024-2027. Então o que acontece? O constituinte deu o prazo de um ano, tá? Para ele conhecer a máquina pública, ele tem aqui seu plano de governo, então ele toma posse, né? Ele tem um prazo para ele adequar o seu plano de governo com a máquina pública, encaminha. Ou seja, ele vai executar 3 anos do seu PPA e o próximo governante vai executar 1 ano do PPA anterior e vai elaborar o seu. Para que isso aqui, professor? Isso aqui é para, né? Para o quê? Uma tentativa de dar continuidade. Continuidade à gestão, né? Isso aqui impede que o cara chega lá no primeiro ano de governo, tá tudo errado, nada serve, eu quero tudo novo. Para, você não quer porcaria nenhuma, cara, aqui a coisa é pública, não é sua. Então você vai ter que executar 1 ano do PPA anterior. E aí você vai perceber que não é bem assim. Tem coisinha errada? Tem, mas para aí. Você não pode desmerecer tudo. Tá? Você não pode desmerecer tudo. Então, neste sentido, que o legislador fez isso. Então, tá aí, né? Tá aí. Vamos colocar aqui uma outra situação? Então, é o seguinte, tá? A mensagem, ó. A mensagem, né? Do projeto do PPA, ele vai ser encaminhado até, ó, tá certo? Ele vai até o dia 31/8/2023. Fechou, bingo, né? O que acontece? E a LDO? Então aqui você vai ter LDO 1, LDO 2, LDO 3 e LDO 4. Bingo. Só que na LDO 1, ele vai ser encaminhado até o dia 15/4/2023. Professor, a LDO 1, aqui é o último ano do PPA anterior. Não tem PPA. Não tem PPA. Dia 17 de julho vai estar aprovada a LDO. E o PPA, como é que ficou? Não tem PPA. Não tem PPA. Então, sempre na primeira LDO tem uma exceção. Isso aqui já é pergunta de maldade que o examinador pode fazer para vocês. Então é o seguinte, a primeira LDO, ela será anexada ao PPA. Ao PPA 2027, 2024, 27. O restante segue normal.
Pá, aqui não tem enganação, já falei para vocês. Aqui eu me sinto muito confortável desses dispositivos aí. Eu fui gestor governamental do Estado, trabalhei em vários PPAs. Vários, né? Gostava muito, inclusive, né? Bacana, então, PPA, ok? Vamos ler de novo agora para você entender o que está escrito aqui. O projeto plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes, 31/8, ok? Do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encaminhamento do encerramento da sessão legislativa. A gente vai falar essas datas aqui. Tá? O encerramento da legislação legislativa. Então, isso aqui, o PPA, tem que estar no seu negócio aí, cara. Beleza? Isso aqui é o mais difícil do PPA. Tá? É o mais difícil. Vamos lá. LOA. O projeto de LDO será encaminhado até 8 meses e meio, 15 de abril. Do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, 17 de julho. Tá? A gente vai falar já sobre isso aí. LOA, né, será encaminhada até 4 meses antes do encerramento, 31 de outubro, de agosto, né? E devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, né? Só para vocês entenderem aqui, ó. Aqui, ó. Né? Os prazos, né? E essa sessão legislativa, professor, está aqui. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na Capital Federal, DF, começa dia 2 de fevereiro a 17 de julho, primeiro período. A 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, 22 de dezembro aí é o encerramento da sessão legislativa. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de LDO. Senão atrasa tudo, né? Se atrasar, né, tem que, dia 17 de julho, tá, LDO, aí volta o projeto para a LDO, o governo ajusta a LDO e encaminha o projeto até o dia 31 de agosto. Até dia 31 de agosto ele encaminha a LDO, a LOA, aliás, né, para aprovação, né? Estamos já chegando aí na reta final do nosso curso, né, nossa aula. O que ocorre caso a LDO não seja aprovada no período previsto? No Brasil, já aconteceu muito isso, né? Que a lei, de vez em quando acontece ainda, né? Que a lei orçamentária foi aprovada no mês de março. O presidente fez tudo certinho. Só que parou lá, travou no Congresso, não tem intervenção, né? Que os poderes são harmônicos e independentes entre si. E aí, professor? Aí é o seguinte, a LDO já trata desse assunto, né? A própria LDO trata desse assunto. Se não for aprovado até o dia 22, vai ser executado 1/12 por mês do projeto que encaminhou o presidente, o projeto de lei orçamentária. Então é um dispositivo, né? Então vai lá do projeto, 1/12, né? Só que é o seguinte, né, cara, agora com a emenda impositiva, os parlamentares querem aprovar no prazo. Por quê? Para executar suas emendas. Meu. Exatamente, para executar suas emendas. Aqui é diferente, o presidente fez o seu dever de casa. No exemplo anterior ele não fez, ele não encaminhou. Aí vai utilizar o quê? O atual, a mensagem atual. Aqui ele encaminhou e o Congresso não fez o seu dever de casa. Aí ele vai ser penalizado, ele vai executar 1/12 da LOA, da mensagem que ele encaminhou. Parágrafo 7º, vamos lá. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nessa seção, que é o projeto legislativo especial orçamentário, as demais normas relativas ao processo legislativo. Ou seja, lá do artigo 60 em diante, fala do quê? Do processo legislativo normal. Então, as regras do processo legislativo normal, elas serão regras subsidiárias, tá? do processo legislativo especial que eu falei para vocês, né? E principalmente, finalmente, o nosso último dispositivo aqui, vamos lá, né? Vocês têm que entenderem. Os recursos que, por decorrência de veto, emendas ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes. Então, o que é isso? Foi o projeto de lei. Chegou lá, o presidente da República vetou a construção de uma ponte, por exemplo, de um hospital. Ele pode. Ele pode fazer isso, né? E aí,
Cara, já está lá, já está aprovada a lei. Ficou o quê? Sobrou o recursinho, né? Que é receita e despesa, né? Tem que ter o equilíbrio. E o que se faz com essa receita, né, que está em aberto, né? O que acontece? Sobras, né? Poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Ou seja, esse recurso poderá ser utilizado como crédito adicional, que a gente já tem uma aula de crédito adicional. Agora, com prévia autorização legislativa. Normalmente, né, muitos desses créditos já são previamente autorizados na própria LDO. LDO é uma lei. LDO é uma lei. Né? Bacana. Só para fechar, para vocês, só dois assuntos aqui para a gente fechar essa aula nossa aqui. Não envio do projeto de lei orçamentária importa em crime de responsabilidade. Já expliquei para vocês, né? É vedada a edição de medidas provisórias sobre plano plurianuais, LDO e orçamento e créditos adicionais suplementares e especiais, tá? E suplementares, tá? É vedado, tá? A única coisa que você pode ter é créditos extraordinários. Então é o seguinte, medida provisória tem força de lei, lei ordinária. Então, não pode o presidente da República editar uma medida provisória falando no orçamento. Não pode. A única medida, o único lugar que cabe medida provisória, tá? O único lugar que cabe medida provisória é nos créditos adicionais extraordinários. Créditos adicionais extraordinários. O restante, todas as autorizações, tudo tem que ser lei ordinária. Bacana? Fechou. Aí. Rapidão, uma horinha aí, né? Passou rápido. Eu quero fazer para vocês aí uma ressalva muito importante para que vocês assistam a aula nessa sequência. Tá? A aula de PPA, uma vai completando a outra. Né? PPA, LDO, LOA, processo legislativo orçamentário, que é esta aula que nós terminamos. Na próxima aula, muitas novidades, orçamento impositivo, orçamento, emenda individual de parlamentar, emenda de bancada, a gente vai estudar aqui o parágrafo, que é o item 5º, depois vedações e a PEC emergencial, que é a lei complementar aí, emenda constitucional número 105, 109, né? 109 aí, a gente vai estudar esse cara em detalhes, tá? Bacana? Pronto, encerramento, né? Mais bonito é aquele que vem do nada, solto, livre e sincero. O sorriso mais bonito é aquele que vem do nada, solto, livre e sincero. Né? Ou seja, a pessoa está realmente feliz. Né? A pessoa se encontra feliz, ela está feliz, então ela vai estar sempre o quê? Sorridente. Vamos sorrir? Forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada,
área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui. Tá? Então, um convite especial, em algum lugar desse vídeo tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.